Bem-vindos a Tala Sacra, bem-vindos meus caros Aquário. Espero que 2026 esteja a começar bem. Esta é a primeira leitura do ano. Não tem propriamente uma dimensão de tempo associada, apesar de sermos em janeiro, mas por isso, eventualmente, independentemente de quando estejam a ver este vídeo, pode ser que haja aqui alguma mensagem para vocês. Esta mensagem vai direcionada a quem tem alguma afinidade com o arquétipo de Aquário, ou arquétipo junguiano rebelde, mas é no sentido também astrológico, onde tenham algum posicionamento relevante na vossa carta astral, quer vocês sejam de Sol, de Lua, de Vênus, Marte ou de Ascendente. Não se guiem apenas por aquilo que eu digo, abram a vossa mente, observem as imagens, as simbologias e tentem chegar vocês próprios a algum raciocínio, alguma mensagem ou interpretação que me venha a ser comunicada ao longo desta leitura. Com isso, vamos então arrancar com a leitura. Começa muito bem, que temos aqui o 9 de copas. Então o 9 de copas é realmente a concretização de sonhos ou objetivos. É uma época de celebração, é um final de ciclo, tal qual como 2025, é um ano 9, esta aqui também é uma carta 9, então talvez esteja a marcar este final, pronto, o final de ano 2025, talvez tenha havido algumas celebrações, mas não é só o celebrar em si, como que chegar a um certo objetivo de concretização, né? Não é só o celebrar a vida e com família, amigos, comer, beber e estar tudo bem, mas se calhar ao longo de 2025 e nos passados 9 anos que passaram, se forem a fazer a vossa introspecção e pensar no quanto vocês cresceram, desenvolveram, o bom e o mau que tiveram que passar, né? Olharem para agora e realmente talvez vos aqueça o coração, né? Em termos de gratidão, em termos daquilo que conseguiram atingir e como se calhar nem sempre tiveram aquilo que queriam, mas com certeza tiveram aquilo que realmente precisavam e que agora, hoje em dia, possam estar a observar no sentido de, como, lá está, como uma celebração de concretização dos vossos sonhos, dos vossos objetivos. Pode ser que ainda não esteja totalmente concluído, né? Mas que já tem os indícios necessários para arrancar 2026 com uma certa energia pronto, renovada e pronto, e feliz e contente em si, né? Para complementar, para complementar esta 9 de copas, que lá está a ter a ver com a concretização dos sonhos, com o seguir às vezes a sua emoção, a intuição, ou até mesmo certos aspectos espirituais. Há talvez esse tal espírito de concretização neste momento, mas ainda continua a haver uma certa falta de comunicação, uma certa falta de visão para o futuro. Isso para um aquário pode ser um bocadinho complicado, porque o arquétipo do aquário, no geral, é um arquétipo futurista, gosta de olhar para a frente, está associado, pronto, o planeta regente é Urano, então Urano é realmente impulsiona para a inovação, impulsiona para poder ver 2 passos à frente as coisas um bocado, é por isso que Aquário há talvez essa tendência para a ansiedade, muitas vezes, porque a pessoa não consegue às vezes viver no presente, já está a pensar no amanhã, no ano que vem, daqui a 5 anos, o desenvolvimento das coisas, da sua vida, como inovar, se calhar, certos aspectos da sua vida, ou até mesmo certos aspectos a ver com a tecnologia, com os mídia, com a nossa ligação com a internet e com tudo o que seja eletrónico, né? E com inteligência artificial e essas coisas, pode vir a criar uma certa confusão para muitos aquários neste momento. Há esse valor emocional em jogo, né, que tem vindo a trazer se calhar algum alinhamento e noção que a pessoa, pronto, tem vindo a fazer o seu trabalho e está a ter se calhar certas recompensas na sua vida, a nível emocional ou espiritual, mas ao mesmo tempo a pessoa talvez não se sinta completamente alinhada porque tem o aspecto do seu quinto e sexto chakra em jogo.
Pelo menos pronto, isto são runas, né? As runas eles não utilizavam os chakras, mas pronto, como utilizo vários sistemas de interpretação, acabo por ler um bocado assim. Aqui esta runa Ansuz, este aqui é que é o sentido pronto, normal, né? Ansuz significa, pronto, a visão e comunicação, está muito associada com a energia de Odin, o deus Odin. No entanto, quando está assim em Murkstave, ainda por cima estava no inconsciente, ou estava ainda por acontecer no futuro próximo, há uma dificuldade então de poder comunicar e ver as coisas tal qual como são e como poderiam eventualmente desenvolver-se. Então eu vejo isto aqui como um bloqueio no quinto e no sexto chakra. Apesar de se calhar os outros chakras estarem em equilíbrio e sobretudo o 9 de copas tem muito a ver não só pronto, com os nossos desejos, mas com algo associado também ao nosso coração, né? E as copas em si, o coração e o segundo chakra também, é o segundo e o quarto chakra, na verdade. O 9 de copas está mais nesse sentido, que isso parece estar bem em equilíbrio e em desenvolvimento, o segundo e o quarto chakra parecem estar bastante saudáveis, mas aqui o quinto e o sexto chakra já estão com um certo bloqueio. E isso pode ter a ver talvez porque Urano atualmente ainda está em touro, não está no seu elemento, e assim então pode haver certas restrições, uma certa lentidão, ainda vai tardar uns bons anos até sair daí, então há que ter paciência, há que tentar aprender com as dificuldades. As coisas nem sempre correm como a gente gostaria, a gente faz às vezes demasiada expectativa e estamos com esperanças que as coisas às vezes avancem mais rápidas e quando vamos a ver as coisas vão lentas, progressivamente, muito, pronto, e pode tardar anos e anos. E então a pessoa muitas vezes acaba por viver, pronto, perder um bocado a esperança, a motivação, perder a visão dos seus objetivos e não saber bem como às vezes comunicar, não só com os meios, mas inclusive consigo própria. Isso é muito importante. Como é que falamos connosco próprios e como é que as nossas conversas eventualmente ajudam-nos a ganhar uma certa visão sobre nós e sobre a vida, como impulsioná-la para a frente. É por isso que eu vejo que aqui há um certo bloqueio nesse aspecto da comunicação e da visão para poder ver não só as coisas como realmente são ou como poderiam vir a desenvolver-se, mas a forma como nós nos vemos a nós próprios e como comunicamos com nós próprios, que é isso que acaba por afetar também na realidade e nos nossos relacionamentos no dia a dia, no presente e no futuro, né? E é por isso que tenho uma certa atenção, porque apesar das coisas, é um fim de ciclo, é uma época de celebração, há talvez uma certa criatividade em jogo, aspectos do segundo e do quarto chakra aqui em jogo, né? As coisas talvez estejam mais fluidas, as emoções têm-se vindo a libertar, a intuição talvez tenha vindo a crescer um bocadinho mais também, ou alguns de vocês têm vindo a sentir se calhar uma certa ligação mais espiritual, pois não vamos esquecer também que estamos a caminho da era do aquário, né? Não sabemos bem ao certo quando é que começa essa nova era, né? Pode ser daqui 100 ou 200 anos, mais ou menos segundo os cálculos, porque pronto, é difícil estarmos a definir com precisão os limites das constelações e segundo a nossa posição, pronto, a posição da Terra no universo, né? No universo, aqui na galáxia, então como é que o eixo de ligação entre a Terra, o Sol e o Zodíaco, então acaba por afetar de forma subtil nas energias. Daí então a era do aquário, né? Então talvez muitos de vocês aquário estão a passar por certas dificuldades onde talvez tiveram que se desligar um bocadinho a mente para poder ligar-se à parte emocional, mas entretanto se calhar perderam a visão, perderam a forma de poder comunicar realmente as vossas ideias e agora estão talvez ao longo de 2026 e daqui em frente, talvez seja então um processo de resgate de vocês próprios e de alinhamento com esse propósito para ganhar isso, um novo propósito, uma nova visão e a forma de poder comunicá-lo na vossa vida. E claro, isso começa de dentro para fora. A forma como vocês se veem a si próprios, a forma como comunicam com vocês próprios e como eventualmente vão estar a projetar isso na realidade, a ajudar a manifestar na realidade
aquilo que vos vai na alma, ou às vossas ideias. Só assim é que a gente pode eventualmente chegar a essas tais energias mais subtis, não se deixar tão levar, tanto levar pela essa tal frustração que possa estar a ocorrer devido a Urano em Touro, né, que também tem, tem as suas lições, tem a sua experiência, e temos que passar por aí, né? É o que está a acontecer já há uns bons anos e ainda vai continuar ainda por mais uns quantos. E então, naturalmente, talvez que muitos de vocês tenham sentido uma certa frustração, um certo desalinhamento, apesar de, pronto, se calhar, isto está aqui um bocado um paradoxo, porque por um lado estão bem emocionalmente e talvez espiritualmente, mas há aspectos mentais e comunicativos que não estão ainda em alinhamento. É todo um processo que ainda vai pronto, estar a ocorrer, e então estejam atentos não só pronto, a vocês, mas também talvez à astrologia, pronto, mais à astronomia, porque eu gosto mais de seguir a astrologia astronómica, que é o verdadeiro posicionamento dos astros, e aí então podemos ver como é que há certas influências que podem estar a ocorrer e, quer queiramos, quer não, acaba por influenciar na nossa psique. E muitas vezes nas leituras de tarot acaba por estar representado parte dos acontecimentos astronómicos que estão a ocorrer. Eu não tenho estado a falar ultimamente muito sobre astronomia na astrologia, mas é uma das coisas que é utilizada no tarot. Pronto, que está, é um dos sistemas que dá para interpretar dentro do tarot também. Mas pronto, era mais no sentido para terem atenção a pronto, como é que a vossa comunicação e a vossa visão de vocês próprios e da vida possa necessitar de uma renovação. Há aí um bloqueio qualquer que precisa de ser tratado, precisa de ser visto. A tendência para onde essa energia está a fluir é então o pajem de copas. Então isto aqui é muito bom, isto aqui, porque este aqui, pronto, os pagens também são mensageiros, mas aqui realmente é poder pegar nas suas, apesar de haver situações turbulentas, por assim dizer, ou emoções turbulentas na vida, a pessoa tem sempre a opção de poder concentrar-se naquilo que realmente tem nas mãos. Então não é só idealizar, talvez seja essa a lição então que eu estava a falar de Urano em Touro. Em vez de estarmos a pensar no futuro, na inovação, daquilo que poderia ser daqui 5, 10, 20, 30 anos, ou 100 anos, ou 200, né? Não, é tentar voltar ao aqui e ao agora, a percebermos o que é que realmente está nas nossas mãos, o nosso verdadeiro potencial, e utilizar isso a favor. Porque sim, vai sempre haver tempestades, vai sempre haver turbulências. Agora, nós não podemos estar sempre a justificar as nossas ações porque acordámos do lado errado da cama, né? Ou levantámos com o pé esquerdo, como se diz, né? Epá, acontece, a pessoa tem que ter paciência, mas tem que continuar a focar naquilo que tem nas suas mãos, o autocontrole das suas emoções, o tentar ganhar uma perspectiva mais espiritual, talvez, para a sua vida, poder alinhar com o seu propósito divino, com a sua criatividade e, eventualmente, poder permitir este novo princípio de ocorrer. Estamos então 2026, como temos vindo a falar, é um ano 1, é um ano de novos começos, estamos já a acabar com o ciclo de 9 anos que passou e estamos a entrar numa nova etapa de 9 anos que está a ser marcada em 2026. Aqui, para complementar esta carta, o pajem de copas, temos Rebo. Então Rebo está a chamar a atenção para sempre procurar reciprocidade, sempre procurar equilíbrio. É aquela história do tal como em cima, é em baixo. É uma máxima hermetista, utilizada na alquimia, e então, tal como nós temos na nossa mente, também será manifesto na realidade. Claro que isto aqui tem a ver mais com aspectos espirituais e emocionais, mas aquilo que a pessoa experiencia na sua vida acaba por espelhar na realidade e nas suas emoções. E então, a reciprocidade não é só em relação com os demais e com as parcerias que nós desenvolvemos ou cooperações que temos, tem um certo aspecto kármico em que a forma como pensamos ou a forma como atuamos vai acabar por moldar o dia de amanhã. Então, em vez de estar preocupados com o dia de amanhã, a pessoa tem que tentar, como pode, viver no aqui e no agora. Então, realmente, acho que esta leitura está a apontar no sentido
de haver sim um certo desequilíbrio, talvez no chakra da garganta e do terceiro olho, o que está a impedir uma certa capacidade de visão e de comunicação e de visão para a vida, mas é no aqui e no agora que a pessoa pode encontrar esse equilíbrio. Essa reciprocidade vem no autocuidado que a pessoa consegue desenvolver, e vai sempre haver emoções turbulentas, que é que o mar pronto, está ali todo lixado ali atrás, né? Vai sempre acontecer isso, mas e a gente pode ter consciência dessa turbulência, dessas tempestades, né? Não é porque estamos de costas que o mar não está ali, mas a pessoa não é nisso que está a focar. Eu estou a ver que nesta leitura, aliás, já estou a olhar aqui para a próxima carta, está-me a levar naquela frase, acho que foi Sócrates, o filósofo, que disse, né? Ou foi Sócrates ou Aristóteles, que é não concentrar-se, não concentrar-se no mal, mas no bem, né? Não é, parece necessário, mas a gente não deveria concentrar-se naquilo que não nos serve, mas sim naquilo que nos serve. E então, já não sei bem qual é que eu depois ponho aqui, talvez ou nos comentários, ponho a tal frase, né? Onde diz que nós não devemos passar o tempo a preocupar-nos naquilo que está fora do nosso controle, né? Ou das coisas negativas, porque senão só vamos atrair mais disso nas nossas vidas. Então aquilo que está fora do nosso controle, aquilo que o mar em si, a sua turbulência e as tempestades, né? Epá, eu gostaria de ir à praia e gostava de nadar. Ok, mas hoje não, porque o mar está todo lixado, né? E então o quê? Então a pessoa fica triste. Fica triste não, tem que assumir a realidade, tem que cuidar de si e tem que focar naquilo que realmente tem nas mãos. Então não lute, lá está, acho que a frase é: não lutes contra o que está errado, mas luta pelo que está certo. Essa é que é a frase que eu estava à procura. Não lutem contra o que está errado, mas sim pelo que está certo. E assim é que tem que ser. A pessoa encontra mil e uma justificações pelas coisas erradas da vida, mas muitas coisas dessas erradas, por assim dizer, é a nossa perspectiva e está fora do nosso controle. Então, em vez de focar nessas coisas, não quer dizer que não estejam lá, né? Não é só para escondê-las debaixo do tapete. O mar não deixa de estar lá. Agora, não é o foco, não é aquilo que a pessoa está a querer focar. E se querem realmente renovar-vos e entrar numa nova etapa, têm que virar costas àquilo que já não vos serve, ou que não vos está a servir para os vossos objetivos. Têm que deixar, virar costas a essas coisas que não servem e poder então concentrar-vos realmente naquilo que têm nas mãos. E então isto aqui é realmente uma chamada de atenção, em parte dessa frase, né? Não lutem contra o que está errado, mas sim pelo que está certo, mas também do viver no aqui e no agora, porque é realmente onde está esse potencial. Acho que foi na leitura de Sagitário que também levou um pouco nesse sentido, de que o nosso verdadeiro poder e potencial está no aqui e no agora. Já não está no passado, não está no futuro porque está por acontecer, é aqui e agora que a gente está a moldar o dia da manhã, é aqui e agora que a gente está a fazer as decisões necessárias para poder então seguir o nosso caminho. E estas frases que eu estou a dizer, eu estou a olhar aqui para as cartas e está tudo a coincidir nesse sentido, porque logo a seguir temos aqui o desafio, e o desafio tem então uma certa sabotagem. Este aqui tem sido um tema recorrente ao longo destas leituras que tenho estado a fazer aqui para janeiro. Esta carta saiu em várias das leituras e aqui está na posição do desafio. Então o desafio é podermos ver até que ponto às vezes nós próprios estamos a participar no nosso mal, na nossa miséria. O quanto estamos a permitir sabotar as nossas vidas por mil e uma justificações, que lá está, aquilo está errado, pois está errado, e então, então a pessoa vai concentrar a sua vida toda a lutar contra o errado. Então o que é que vai acontecer? Vai estar numa luta sem fim, basicamente, contra coisas que estão completamente fora do seu controle. E parece que é muito necessário, né? Mas afinal a pessoa acaba por dividir-se e acaba por estar a lutar por ideais e coisas que não é que sejam vazias, né? Mas que no fundo só estão a destruir a pessoa. Porque a pessoa
não é, é aquela história do não estar contra o que está errado, mas pelo que está certo. E parece que é muito necessário e é difícil às vezes a gente deixar pronto, isso para trás, né? Há um problema e a pessoa tem que enfrentar esse problema, não pode fugir desses problemas. Agora, esse problema é algo certo ou é algo errado? E é aí que a pessoa vai ter que ter a maturidade suficiente e a visão necessária para poder fazer as suas decisões acertadas. E não está claro, olha, lá está. Nem tudo é lógico, nem tudo é racional. Vão ter que vos ligar à vossa intuição. Aqui temos novamente, temos Perthro, e Perthro é tal e qual como uma taça. Então, novamente, temos aqui uma dupla confirmação da taça, né? Aqui o pajem, que é o jovem que inicia uma nova etapa emocional ou espiritual na vida, está a segurar nesse potencial nas suas mãos, e realmente é então ganharem consciência daquilo que está realmente nas vossas mãos. Tem sido uma dificuldade poder ver isso, porque aspectos mentais acabam por sabotar a vida da pessoa ao estar demasiado concentrada em coisas erradas e nos problemas, né? Então a pessoa está mais concentrada às vezes nos problemas do que nas soluções. E depois eventualmente encontra soluções, mas quando encontra as soluções já tem outra vez mais 88 problemas, né? E então é poderem, em parte, ver como é que a nossa mente prega partidas, né? Que isto é o arquétipo, lá está, do trapaceiro. Pronto, vocês, Aquário, têm a trabalhar esse aspecto mental de como é que às vezes a mente prega partidas e aprenderem a confiar um pouco mais na vossa intuição para poder ligar-vos àquilo que realmente importa nas vossas vidas. Há mil e uma justificações, turbulências, coisas erradas na vida, ok, desliguem isso. Desliguem ou virem-lhe costas, não deixa de estar ali, não deixa de existir, mas não é o vosso foco, não é a vossa atenção, não é a vossa responsabilidade. E é aí que a pessoa tem que encontrar equilíbrio na sua vida, né? Senão tudo é necessário, todos os problemas do mundo e o peso do mundo acaba por estar nos ombros da pessoa, e então quando é que a pessoa realmente está a viver o seu propósito, né? É natural que perca a visão e a capacidade de comunicação porque está a viver num caráter que não é o seu, ou numa personalidade que não é a sua, porque esse caráter ou a personalidade acaba por ser moldada pelas turbulências e os problemas e as distorções do caos. E dentro desse caos existe ordem, existe equilíbrio, é por isso que a pessoa tem que voltar a si própria. Então é natural que haja um desafio a ter que ver até que ponto a nossa mente às vezes prega partidas e poder ligar-nos mais a esse aspecto tão intuitivo e emocional para podermos fazer escolhas mais acertadas na nossa vida. Com isso chegamos então ao conselho final. Lá está, não lutem contra o que está errado, lutem pelo que está certo. Outra confirmação certa, temos aqui o Sol, e o Sol realmente é seguir o caminho da luz, o caminho de positivismo, o caminho que vos traz vitalidade e energia para poder seguir em frente. Então tudo isto, umas cartas acabam por complementar às outras. Eu só aqui já tinha feito toda uma história, né? E realmente estou a ver que nestas três últimas está toda a confirmação a ocorrer, e além disso temos Dagas, né? Então Dagas tem a ver também com iluminação, com o ganhar. Pronto, Dagas em si significa um raio de luz. E esse raio de luz, pronto, é aquele que fura através da escuridão, através das nuvens. E então, enquanto que a nossa mente às vezes cria negatividade, por assim dizer, não é que cria, é que nós temos tendência para a negatividade, porque é aquilo que tem mantido, pronto, nos tem ajudado na nossa sobrevivência. Uma pessoa, se estiver sempre despreocupada, muitas vezes acaba por lixar-se. E então uma pessoa, pronto, naturalmente, e o nosso cérebro está programado para isso, que é para poder imaginar os piores cenários possíveis, mesmo que não seja real ou mesmo que não ocorram. É por isso que muitas vezes nós sofremos mais na nossa mente do que na realidade. É o que Seneca falava, né? E é exatamente isso que acontece. Agora, não quer dizer que as coisas más ou as coisas erradas não existam, mas é preciso mudar o nosso foco em direção àquilo que realmente nos serve. É preciso ter uma atitude mais positiva e tentar encontrar as soluções, inclusive lá está a energia de Urano, né, de inovação.
tentar inovar com novas soluções para velhos problemas. E parte desses velhos problemas vem da forma como a nossa mente também muitas vezes nos engana, porque parece muito necessário todos os problemas do mundo e tudo o que está errado, e então o que é que temos que fazer para estar constantemente a fazer aquilo? Eu tenho a tendência de fazer uma frase um bocado sarcástica, né? Que é, muitas pessoas andam aí com fraturas expostas e pensam que pôr um pensozinho em cima vai curá-las ou vai resolver o assunto. E não. E então é um bocado esse problema. É preciso ver realmente o, o fundo do problema em si, e muitas vezes tem a ver com a nossa atenção, como ela vai direcionada a aspectos negativos da vida que estão fora muitas vezes do nosso controle, e depois nós dramatizamos e catastrofizamos cada vez mais em volta disso, e porque as notícias e as outras pessoas falam, e mesmo os nossos próprios pensamentos acabam por nos pregar partidas a imaginar os piores cenários que poderiam acontecer. E em vez de... Bom, lá está, é o que eu digo, não quer dizer que eles não existam, há uma possibilidade de ocorrerem, ok, mas onde é que a pessoa vai estar a apostar? É naquilo que está nas suas mãos, é naquilo que pode fazer. É como, já não sei quem é que disse, que preocupar-se é como estar a rezar por aquilo que uma pessoa não quer. Né? E isso tem todo o sentido. Por acaso não saiu aqui um 9 de espadas, senão aí então é que teria mesmo a justificar essa frase, mas é um bocado nesse sentido, né? Onde às vezes pensamos que é tão necessário pensarmos em todos os problemas e coisas negativas e etc, como se isso aí viesse a trazer alguma solução, né? E às vezes é necessário podermos ver o bom e o mau das circunstâncias para podermos ter consciência de como elas jogam, mas evitar prender-nos nos loops de negatividade que acabam por manter-nos presos ali naquela turbulência, e não aqui como este pajem a iniciar uma nova etapa muito mais equilibrado, íntegro, e pronto a participar com as suas emoções e com a sua espiritualidade, ou com o seu aspecto mais intuitivo para poder desenvolver-se. Há que se manter otimista, não quer dizer que a gente tem que desenvolver um optimismo tóxico, como se tem dito, né? Quando as pessoas põem os óculos cor-de-rosa e é tudo bonito, né? E depois acabam por se lixar na mesma porque não estão a ver as coisas como realmente são. E aqui tem sido todo um trabalho em poder ganhar uma certa visão sobre a realidade. Então é o apuramento dos filtros que nós temos a nível mentais e emocionais para podermos ver a realidade tal qual como ela é, mas termos a capacidade de decisão daquilo que nós alimentamos. Será que vamos continuar a alimentar o que nos prejudica, ou vamos estar finalmente a concentrar-nos naquilo que realmente nos serve, né? Tem sido um grande desafio, acho que a nível mundial, né? Porque pronto, a consciência humana está em grande parte apegada a esses ciclos negativos e utiliza isso como justificação do seu comportamento. Por isso há guerra, há criminalidade, há tudo isso, porque isso são justificações basicamente das falsas crenças que a pessoa, que muita gente tem em si, porque não tem entendimento de como é que a sua psique está a funcionar e como esses aspectos sombra acabam por dominar toda a integridade dessa pessoa, não é? Toda, ou pronto, parte dela, que é aquela parte onde a pessoa está a focar. Porque somos muito mais que só esses aspectos, isso são facetas da vida, e quando a pessoa aprende a poder ver, pronto, rodar o prisma de quem ela é e ganhar consciência desses das várias facetas que tem, é quando começa a ver com claridade a todas as cores que todos nós somos. Isto está aqui uma coisa bastante profunda. Estou a despachar, mas isto vem em meia hora. Não estou a despachar a leitura, mas quero fazer umas leituras um pouco mais curtas. Houve algumas que já tardei um bocadinho mais tempo. E acho que aqui a mensagem realmente é mais nessa de focar naquilo que está nas vossas mãos e deixar aquilo que está fora. Tem a ver também um pouco com a dicotomia do controle, onde lá está as preocupações, é aquilo que geralmente está fora do nosso controle. Nós podemos ter uma certa influência sobre as nossas preocupações, ou sobre aquilo que está fora de nós, mas o nosso verdadeiro poder e potencial está quando a pessoa volta para si própria e foca realmente no seu potencial.
Isto aqui, novamente, acho que é uma grande lição que temos a aprender com Urano em Touro, porque está realmente a obrigar-nos a ter que focar no aqui e no agora, e podemos ver até que ponto nós próprios às vezes sabotamos a nós mesmos e as nossas vidas, porque andamos demasiado focados nos aspectos negativos e catastróficos da existência, né? É como aquelas pessoas que passam o dia todo a ver as notícias e então a própria vida, com caralho, acho que nem devem sair de casa porque desenvolveram agorafobia ou coisa assim. Mas pronto, é outro sarcasmo, uma pequena sátira à sociedade, né? Porque muita gente acaba por não ter consciência como às vezes tenta justificar os seus comportamentos através das coisas erradas e catastróficas que acontecem no mundo e nas suas vidas. Enquanto que às vezes as pessoas têm que desligar o telemóvel, desligar a televisão, dar um passeio, concentrar-se em si, nos seus valores, nas coisas que está nas suas mãos, naquilo que pode realmente desenvolver, e quando vai a ver o mundo é muito mais pacífico e muito melhor do que aquilo que às vezes imaginamos, porque simplesmente andamos sobrecarregados e pressionados por a parte, por esta arquétipo sombra, né, do sabotador, mas que está em nós e que está nos demais também, e quando as pessoas juntam-se em grupo, né, então pronto, leva à loucura. Acaba por ser um bocado isso, e temos que ganhar mais consciência sobre esses aspectos para realmente trazer o sol, trazer a claridade, trazer positivismo e empoderamento a este tipo de situações que tem sido uma dificuldade não só para Aquário, mas para muita gente. O tema geral desta leitura é exatamente sobre esta arcana maior. Aliás, temos aqui a arcana maior, esta é a carta mais positiva do tarot. Temos 3 arcanas maiores seguidas, porque logo assim temos aqui também o julgamento. Mas pronto, o que é que isto tudo significa? Aqui o tema geral da leitura é sobre os amantes. Os amantes, pronto, pode ter a ver com amor em si, mas a carta dos amantes está associada com as decisões. Então, e além de ter a ver com as decisões, temos Issa. Então, Issa é gelo. Então, essas decisões, ou às vezes a pessoa sente-se paralisada a ter que fazer as escolhas. Isso normalmente é uma tendência mais de Libra, de balança. Mas talvez que, pronto, que esta leitura é para Aquário, talvez que alguns de vocês sintam isso ou tenham alguma ligação com a balança, com essa energia de balança, com esse aspecto sombra de balança, na verdade. E então acho que aqui o que está realmente a desenvolver ou a acontecer, por assim dizer, é a capacidade de decisão. Há um certo bloqueio, é normal, porque há aqui uma falta de visão, uma falta de comunicação, e esse aspecto é o que tem que trabalhar em vocês. Como ao não lutar contra o que está errado, mas sim pelo que está certo. Procurar mais equilíbrio e ver como é que vocês podem dar e receber as vossas ideias, as vossas visões, pronto, com vocês e com os demais, né? Para eventualmente poderem ver onde é que está a acontecer esta tal sabotagem, esta coisa que tem estado a impedir em parte a vossa intuição de proliferar. Têm que cuidar de vocês e de desenvolver a vossa capacidade intuitiva para poder observar e analisar como a nossa mente nos engana muitas vezes, e às vezes está cimentada em crenças limitativas ou falsas, já pela cultura, pela tradição, pelo que fomos educados, ou por experiências que a pessoa passou, né? Como uma pessoa é enganada, né? Então às vezes é enganada várias vezes e acaba por ter a brilhante ideia de não, vai começar a enganar os outros primeiro, porque mais vale lixar os outros antes de ser lixada primeiro, né? Pronto, que também não é solução, pelo contrário, não é parte da solução, vai continuar a ser parte do problema, porque vai alimentar ainda mais esse problema. Então realmente é ganhar consciência disso e permitir-se seguir em frente com mais, pronto, estimular mais o positivismo. E a forma de estimular o positivismo não é negar o negativo, o que é catastrófico. Isso vai lá estar sempre. Agora, a pessoa, esse não é o foco.
os problemas do mundo, as preocupações do mundo, inclusive as próprias preocupações da pessoa, né? Muitas delas são ilusórias, como eu estava a dizer, né? Nós imaginamos mais monstros na cabeça do que na realidade, né? do que realmente passamos na realidade, porque temos a tendência para catastrofizar, para pensar em todas as possibilidades negativas que podem ocorrer na nossa vida. E então aí ter que fazer uma escolha consciente para poder eliminar certos bloqueios que vão eventualmente permitir a pessoa ganhar ou renovar uma capacidade de visão, de comunicação para consigo própria e encontrar mais equilíbrio na sua vida ao sair fora pronto, essa dicotomia do controle, né? Voltar a não se preocupar tanto com os problemas ou com as coisas que estão erradas, mas sim lutar pelo que está certo e voltar a trazer a energia e o poder de volta para si própria, nas suas decisões, na sua capacidade de decisão, na sua capacidade de poder manifestar isso na sua vida. Só assim é que vai poder ver, então, como é que a mente às vezes nos prega partidas e com isso aprender a como libertar-se e seguir em frente de forma mais positiva na vida, né? Com isso, vou-vos deixar. Espero que tenham gostado desta leitura. E pronto, tenho um ótimo mês. Ainda havia aqui muito por a poder aprofundar nisto, mas também é parte do vosso trabalho poder fazer a vossa devida introspeção. E então, assim me despeço. Desejo-vos tudo ótimo e tenham um ótimo mês e até uma próxima vez.